especial, lembraremos o passado dos ausentes, resgatando a história de intelectuais, artistas e cientistas pretos brasileiros e internacionais. David Ulmer uma vez disse: estou apto a suspeitar que negros são naturalmente inferiores aos brancos. Não há nenhuma fabricação engenhosa entre eles. Não há arte, não há ciência. Mas será que é isso mesmo? Descobriremos isso hoje. A baiana Viviane dos Santos Barbosa cursou bacharelado em Engenharia Química na Universidade Federal da Bahia e Bioquímica pela Delft, Universidade de Tecnologia na Holanda, além de se formar em mestre em nanotecnologia na mesma instituição. Em meados da década de 90, por conta da insatisfação com o trabalho administrativo na Petrobras e do casamento com um holandês, Viviane saiu do Brasil. Pedi demissão e fui. Lá, entrei no curso de holandês e aprendi inglês sozinha, contou a mesma. Ainda pela inquietude inata, resolveu ultrapassar mais um obstáculo e venceu 90 candidatos estrangeiros para 4 vagas na Universidade em Delft, passando em primeira colocação. Lá ela desenvolveu uma pesquisa com catalisadores que aceleram reações químicas através da mistura de paládio e platina. O projeto foi premiado em 2010, durante a Conferência Científica Internacional, na cidade de Helsinki, na Finlândia, onde competiu com 800 trabalhos e ganhou. Bom, como podemos ver, esse exemplo de mulher preta brasileira deixou sua marca no mundo, demonstrando sua força e fazendo o seu melhor pela ciência e cultura, derrubando paradigmas e tornando o mundo um lugar melhor através do seu conhecimento. Na sequência, mostraremos que o homem preto também contribuiu na corrida espacial. Guion Stuart Bulford Jr., nascido em 22 de novembro de 1942, foi o primeiro astronauta negro dos Estados Unidos a ir ao espaço. Ele é veterano e já participou de 4 missões espaciais. Guion se formou na Universidade Estadual da Pensilvânia no curso de Engenharia Espacial e desde 1966 trabalhou como piloto de aeronave espacial. Guion já acumula um total de 5.200 horas de voo em vários tipos de aeronaves. Ele entrou para o Corpo de Astronautas da NASA no ano de 1978 e a sua primeira missão espacial foi em agosto de 1983. O piloto foi um dos 35 indivíduos selecionados em 1978 entre 10 mil candidatos na primeira competição da NASA para se tornarem astronautas do ônibus espacial. Em todos os seus voos, serviu como especialista em missões e passou mais de 28 dias no espaço. Bulford deixou a NASA em 1993 e desde então se dedica à direção de empresas privadas ligadas ao programa aeroespacial americano. Além de suas enormes contribuições à NASA, Guion ainda participou em 144 missões de combate durante a Guerra do Vietnã. Nossa, que história! Guion contribuiu muito para as viagens espaciais. A seguir, uma das vozes mais queridas atualmente no Brasil. Nascida no Rio de Janeiro em 3 de setembro de 1990, Isabela Cristina de Lima, ou Isa, que é o seu nome artístico, dá um show quando o assunto é música e composição. Desde a infância, Isa demonstrava talento musical e, com sua personalidade extrovertida, brincava de fazer performances em sua casa. Além disso, apresentava e participava de eventos comunitários da sua igreja. Isa possui graduação em Publicidade e Propaganda pela PUC do Rio de Janeiro, mas foi na carreira musical que ela se consolidou. Aos poucos, Isa foi notada pelo seu enorme talento na plataforma do YouTube e depois disso conseguiu consolidar sua carreira musical em 2016 e vem tomando seu espaço a cada dia. Seu álbum Dona de Mim, lançado em 2018, foi um sucesso, sendo inclusive reconhecida pela conceituada revista Rolling Stone, ficando na posição 41º como melhor trabalho brasileiro de 2018. A Associação Paulista de Críticos de Arte elegeu seu disco entre os 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2018. E não é para menos, né? Como diz em uma de suas músicas, não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Nossa, que legal! E pode ter certeza que ela vai crescer mais e mais, dando inspiração a muitos jovens com suas letras e sua voz. Mas, continuando, vocês já ouviram falar da psicologia preta e de seu idealizador no Brasil? Veja a seguir. O psicólogo Lucas Veiga, graduado pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, de 2013,
É mestre em Psicologia Clínica e criador do curso Introdução à Psicologia Preta. Em 2015, Lucas começou a trabalhar na Casa Viva Bangu, localizada no Rio de Janeiro, local criado para acolher jovens que moravam na rua e que são usuários de droga. Através do trabalho na Casa Viva Bangu, Lucas descobriu que a formação acadêmica não era suficiente para atender as demandas dos jovens adolescentes negros que frequentavam o local. Após a realização de diversas pesquisas, Lucas descobriu a Black Psychology, que surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Além disso, Lucas também realizou diversas pesquisas sobre as obras das psicanalistas Virginia Leone e Neuza Santos Souza, pioneiras na construção de conhecimento acerca de conteúdos raciais no Brasil. O objetivo do curso Introdução à Psicologia Preta, que foi ministrado em diversos estados brasileiros, é promover uma reflexão sobre o impacto do racismo na subjetividade negra, visando formas de promover a saúde mental. Além de ministrar o curso, Lucas também realiza atendimentos em sua clínica localizada no Rio de Janeiro, e muitos dos seus pacientes afirmam que já tentaram realizar terapias com psicólogos brancos, porém essas tentativas foram sem sucesso, onde eu via muitas frases como "não existe racismo no Brasil", "sentimento não tem cor", "você não está exagerando?". De acordo com Lucas, essas frases deslegitimam o sofrimento do paciente. Dessa forma, Lucas procura transformar seu consultório e os cursos que dá pelo Brasil em um espaço de aquilambolamento. Quero criar um lugar de cuidado e proteção onde os pacientes possam se sentir acolhidos sem precisar ser interrogados por seus terapeutas e se que estão dizendo é exagero, disse Lucas. Que bacana essa iniciativa. O Lucas percebeu a necessidade e utilizou a psicologia a seu favor e a favor dos jovens. O Jornal FCB volta já. Ei, você mesmo! Você sabia que nos últimos anos, os movimentos sociais negros, bem como o campo da psicologia, que investiga as relações brasileiras, têm feito um trabalho árduo para que os psicólogos e profissionais da saúde atendam aos possíveis efeitos do racismo e na saúde mental. E um deles tem sido o adoecimento e as consequências radicais como o suicídio. Apresento a vocês que querem conhecer um pouco mais sobre essa obra, Vida, Adoecimento e Suicídio, de Paulo Navasconi, uma obra sobre racismo na produção de conhecimento sobre jovens LGBTQIA+. Adquira já o seu livro nas melhores livrarias. Para tudo. Apaga a luz, apaga 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 tudo. Que isso, amor? Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que isso? Apaga a luz, apaga tudo. 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 Que isso, amor? Apaga a luz, apaga tudo. 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 Que isso, amor? Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz. Voltamos agora com a história de Ruth, a primeira atriz protagonista de uma novela brasileira. Ruth de Souza foi um dos grandes nomes da nossa cultura brasileira. Ela nasceu em 12 de maio de 1921 na cidade do Rio de Janeiro. Ruth veio de uma família muito pobre. Ela se mudou para Minas Gerais ainda quando era muito pequena e lá viveu até os 9 anos de idade. Com a morte do seu pai, Ruth e sua mãe voltam a morar no Rio de Janeiro. Ruth sempre foi interessada em teatro desde muito pequena. Ela sobe aos palcos no ano de 1945, fazendo participação em uma peça de teatro. Ruth foi indicada por Pascoal Carlos Magno, ganhando uma bolsa na Universidade Harvard, em Washington. Lá morou 1 ano nos Estados Unidos. Após o seu retorno para o Brasil,
Ruth participa de diversas produções. Podemos destacar sua participação na novela Sim a Moça e, através dessa participação, Ruth tornou-se a primeira atriz brasileira indicada para concorrer ao Prêmio Internacional. Pode-se dizer que Ruth foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela. A atriz faleceu em 2019, aos seus 98 anos de idade, na sua cidade natal, Rio de Janeiro, vítima de uma pneumonia. Parabéns, Ruth! Você merece todo o reconhecimento nacional e internacional. No Brasil e no mundo, nós vemos esses grandes heróis, como, por exemplo, a história do juiz Fábio. Fábio Francisco Esteves nasceu e viveu no interior do Mato Grosso do Sul. Filho de pai analfabeto e mãe dona de casa, enfrentou condições adversas para estudar. Seu pai, com o desejo de que seus 3 filhos tivessem acesso à educação, pediu à prefeitura da cidade da zona rural para instalar uma escola na região. O pedido foi atendido, porém a escola construída ficava a 23 quilômetros de distância. Para não perder as aulas, aos 10 anos Esteves passou a morar de favor no colégio. Ele relata que dormia nas salas de aula e era cuidado por 2 professoras. Desde então, o hoje juiz seguiu firme nos estudos e se formou em 2003 na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Em 2007, assumiu o cargo de juiz substituto no Distrito Federal. Depois foi promovido para juiz titular da Vara Criminal no Núcleo Bandeirante, onde atua até hoje. Em 2016, foi eleito presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal. Esteves está à frente de uma iniciativa chamada Educação em Direito, que ensina gratuitamente noções de direito e cidadania a pessoas de baixa renda. O projeto teve início em 2010 e oferece aulas sobre direito do consumidor, direito à saúde, educação e à privacidade. Em 2017, nasceu o coletivo que organiza o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, criado por Esteves e seu colega de profissão, Edinaldo. Foi o pontapé inicial de uma luta que já dura 4 anos e vem ganhando força dentro do judiciário. Que esse juiz continue trabalhando e fazendo justiça com honestidade e dedicação. A seguir, apresentaremos a vida de uma pessoa que buscou justiça, mesmo estando na época da escravidão. Dica do dia! Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um Dica do Dia. Pra você que gosta de assistir aquele filminho ou maratonar aquela série. Segue essa dica. Django Livre. Para quem gosta de um bem-bem, irá amar esse filme. No sul dos Estados Unidos, o ex-escravo Django faz uma aliança inesperada com um caçador de recompensas para caçar os criminosos mais procurados do país e resgatar sua esposa, de um fazendeiro que força seus escravos a participar de competições mortais. Indo agora para as estrelas, bem no auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA formada exclusivamente por mulheres afro-americanas provou ser um elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registrada na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação. Criando Dion. Das estrelas para os super-heróis, Nicole criou seu filho Dion sozinha após a morte de seu marido Mark. Mas a tarefa de cuidar dele sozinho fica ainda mais difícil quando o garoto começa a desenvolver habilidades sobrenaturais. Agora, ela conta com a ajuda do melhor amigo de seu falecido esposo, Pat, para manter esses poderes de Dion em segredo, assim como protegê-lo de vários perigos com a terrível tempestade. AJ and the Queen. Ruby Red é uma drag queen que viaja por todos os Estados Unidos para se apresentar em clubes e casas de shows. No caminho, ela encontra AJ, uma órfã, desordeira e falante de 10 anos de idade, e as duas logo começam uma grande amizade e aventura improvável que pode mudar a vida delas para sempre. E essa foi a nossa dica do dia. Siga-nos para mais dicas! Apresentaremos a vida de uma pessoa que buscou justiça. Esperança foi a primeira mulher negra a se tornar advogada. Era escrava. Pouco se sabe sobre a sua história. Foi casada e teve o primeiro filho aos 16 anos. Não se sabe
Por exemplo, como uma mulher escravizada foi alfabetizada, feito raro à época. Mas a coragem de seu gesto, a clareza de sua carta, a dura beleza de sua escrita, enviada para o governador de Piauí, Gonçalo Botelho, foram descobertas pelo historiador em cópia da carta no Arquivo Público do Estado. A história de Esperança inspirou a diretora Carmen a realizar o curta Esperança, uma ficção e performática em curta-metragem que percorre a vida da primeira advogada do Brasil. É uma pena não sabermos mais sobre a história dessa grande mulher. E quem diria, ela se tornou advogada mesmo sendo ainda escrava. Hoje, em plena crise sanitária, não podemos deixar de agradecer também os nossos profissionais da saúde, que têm se arriscado em suas vidas a nosso favor. Nesse contexto, homenagearemos também Juliano Moreira. Juliano Moreira nasceu em 1872. Brasileiro, nasceu em Salvador, Bahia, era de família pobre e ingressou na Faculdade de Medicina aos 13 anos de idade e graduou-se aos 18 anos. O jovem médico representou o Brasil em vários congressos internacionais, entre eles Paris, Berlim, Milão, Amsterdã, Londres e Bruxelas. Ele foi membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências entre 1917 e 1929. Como psiquiatra, ele revolucionou as concepções e métodos da psiquiatria no Brasil. Entre os seus legados, inclui-se a formulação de propostas e novos modelos assistenciais psiquiátricos, a aprovação da Lei da Assistência aos Alienados, a fundação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Ciências no Brasil. No campo da antropologia, Juliano deixou seu legado combatendo o racismo científico, por seu papel de refutação na crença de que as doenças mentais estariam ligadas à cor da pele. Juliano faleceu no dia 2 de maio, em 1933, no Sanatório de Correias, aos 61 anos de idade. Vejam que interessante. Além de ser um dos médicos que revolucionou a psiquiatria, também combateu ao racismo científico, defendendo que a cor da pele não tem relação com as doenças mentais. Indo direto para as quadras, veremos um grande atleta. Olá, nós iremos falar agora sobre Maibner Rodney Hilário Nenê, que é um atleta negro brasileiro que está jogando na NBA já há 2 décadas. Nenê Hilário, como é chamado dentro das quadras, atua na posição de ala pivô, pois ele tem 2,10 metros de altura e 113 quilos. Isso faz com que ele seja perfeito para essa posição, porque ele fica dentro do garrafão, ele pega rebotes, bloqueia os inimigos e esse tipo de coisa. Nenê iniciou sua carreira em 1999 jogando pela cidade de São Carlos, que foi onde nasceu. Mas no ano seguinte ele já foi para o time do Vasco da Gama e se consagrou campeão brasileiro. Já em 2002, ele se inscreveu no draft da NBA e foi selecionado como 7ª escolha geral pelos New York Knicks, mas acabou sendo trocado pelos Denver Nuggets, time no qual o Nenê ajudou a chegar 10 vezes aos playoffs enquanto esteve atuando por eles. Em 2012 ele foi negociado pelos Washington Wizards, time que ele ficou até 2016 e ficou até 5 vezes aos playoffs. Depois disso ele foi para o Houston Rockets, time que ele ficou até 2020 e chegou somente uma vez aos playoffs. Nenê atualmente soma 965 partidas jogadas profissionalmente na NBA e 10.909 pontos pela sua carreira. Mesmo o Nenê sendo brasileiro, ele possui uma grande quantidade de fãs. Durante 2008, ele teve problemas de saúde e o Denver Nuggets abriu um campo no site deles para que as pessoas mandassem mensagens para ele de apoio, esse tipo de coisa. Foi uma ação que foi bem famosa na época. Hoje em dia, Nenê não está jogando em nenhum time, pois ele está em uma negociação grande com o time de Atlanta Hawks. Então provavelmente veremos ele aí nos próximos meses, no próximo ano, entrando pelo Atlanta Hawks. E esperamos ver mesmo nas quadras, jogando com um grande desempenho. Das quadras de basquete para o mundo da arte, vamos conhecer mais essa história. Estevão Silva nasceu em 1844 e faleceu em 1891. Estevão foi o primeiro negro a se formar na Academia de Belas Artes e foi consagrado um dos melhores pintores da natureza morta do século XIX. Ele criou obras religiosas, pinturas históricas e foi elogiado
pela crítica na composição de suas artes, pela qualidade e também pela prodigalidade de vermelhos, amarelos e verdes. Belas pinturas que ele criou, e vemos que as artes criadas no Brasil estão sendo expostas no mundo. Hoje teremos 3 homenageados e todos nós conhecemos eles muito bem. Vamos ver? Lourdes Silva, 48 anos, acadêmica do curso de Psicologia no Centro Universitário Cidade Verde, encontrada por um casal em Maringá, Paraná, e registrada na cidade de Nova Esperança. Criada por eles até ter os seus 3 anos de idade, quando ambos sofreram um acidente de carro e não resistiram. Após esse acontecimento, Lourdes viveu até seus 5 anos de idade na instituição Lar Betânia, na cidade de Maringá, quando uma família retirou ela sem registro de adoção. A trajetória de sua infância é marcada por vários tipos de violência da própria família, envolvendo vários tipos de moléstias. Lourdes não teve oportunidade de escolha e acabou indo morar na rua, onde viveu até os seus 10 anos de idade, quando foi adotada por outra família. Entretanto, novamente adotada sem registro e com a violência contra ela persistindo, Lourdes novamente foi morar com outra família e começou a trabalhar com 12 anos em um colégio sem receber salário. Trabalhou escondido por 2 anos, tendo apoio do diretor do colégio, que conhecia sua história. A família não aceitava que ela trabalhasse e nem estudasse. Além disso, tinha que fazer o serviço e cuidar de outras crianças da casa. Após ser registrada no colégio onde trabalhava, só foi receber algum salário com aproximadamente 15 anos de idade. Nesse momento, Lourdes começou a juntar seu dinheiro e foi planejando sair de casa onde ela estava morando. Foi quando, aproximadamente aos 16 anos, Lourdes passou a morar em um quarto alugado por ela própria e foi construindo sua casa aos poucos. Atualmente mora em um apartamento na cidade de Maringá. Lourdes destaca que ela só foi conseguir iniciar uma trajetória de estudos com 32 anos de idade, pois até então não tinha condições de pagar os estudos. Cursou até o ensino médio no CEBEJA, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, e prestou vestibular para Psicologia na UEM, onde foi aprovada. Entretanto, por conta dos gastos com materiais da faculdade, não teve condições de se sustentar e continuar com o curso ao mesmo tempo, e dessa forma precisou trancá-lo. Após isso, Lourdes cursou por um tempo pedagogia e que, segundo ela, era o que conseguia pagar no momento, porém sua vontade ainda continuava sendo a de cursar psicologia. Por isso, após 5 anos, ela prestou outro vestibular e foi aprovada. Porém, ela afirma que não tinha o entendimento que tem hoje. Ela tinha uma visão muito ruim de estar entrando por cota e por concorrer com pessoas da mesma cor. Ela não queria isso e acabou desistindo da vaga. A partir daí, Lourdes foi juntando dinheiro de pouco em pouco e decidiu entrar no curso de psicologia na UniFCV. Ela destaca que começar o curso foi a melhor coisa da vida dela, porque como ela sofreu vários tipos de discriminações, atos racistas, tentativas de suicídio, conhecer e ter aula com a professora Renata, professor Paulo, fez com que ela começasse a ter a percepção de sua existência, a se valorizar, a lutar, assumir sua cor e assumir quem ela realmente era. Por fim, ela ainda afirma que considera a faculdade como sendo um segundo lar, e acrescenta que tem um carinho enorme por todos os professores, não apenas a Renata e o Paulo, que deram o pontapé inicial, mas que todos os professores tiveram e têm sua parcela de contribuição para a construção de sua história de vida. Lourdes Silva, mais conhecida como Lourdinha. Parabéns, Lourdinha. Esperamos que você cresça cada vez mais e mais. E vem aí mais homenageado. Paulo Vitor Palma Navasconi, professor universitário, psicólogo graduado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutorando em subjetividade e práticas sociais na contemporaneidade. Concentra seus estudos sobre raça, gênero, genocídio da população negra, história da psicologia e comportamento suicida. Autor do livro Vida, Adoecimento e Suicídio, Racismo na Produção do Conhecimento sobre Jovens Negros e LGBTIs. Paulo é uma referência como professor e intelectual, possuindo relevâncias nos espaços em que se encontra, ao ensinar e produzir conhecimentos pragmáticos de reflexão, desconstrução e ressignificação de temáticas tão importantes atualmente para a psicologia. O professor Paulo inspira ao falar com coragem sobre sua história de vida, desafios e resistências, que o permitiu resgatar sua potência ao produzir uma pesquisa que busca dar visibilidade à temática de saúde mental e racismo. Aprender com Paulo
É um privilégio. Parabéns, professor Paulo, pela sua coragem e conquistas e que você continue alcançando cada vez mais os seus objetivos. E o nosso terceiro homenageado, Lima Barreto, um jornalista e escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos e crônicas. Muitos não o conhecem como deveria, mas hoje, em sua homenagem, apresentamos esse jornal, mostrando a história de vida de várias pessoas que também tiveram grandes destaques, e não só no Brasil, mas também no mundo. E esse foi o nosso jornal de hoje, gente. Siga-nos nas redes sociais, onde vocês poderão conhecer cada vez mais os homenageados. Até mais, se cuidem! Tchau, tchau!